Glória a Deus, Deus abençoe você que está a nos acompanhar por essa rede de comunicação. Estamos dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor. E nesta noite nós estaremos meditando na palavra, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Leremos os versículos 16 até o versículo 21. E quero meditar sobre o tema A Missão do Ungido. A Missão do Ungido. Eu sei que este som acaba competindo com o som do microfone. Aí vocês, por conta do som aí, vai ter que nos ajudar aí para que fique audível a voz, mesmo nessa competição com o barulho da chuva no nosso telhado. Mas nós agradecemos a Deus por esse barulho também. Lucas capítulo 4, vou ler a partir do versículo 16, que diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, entenda, uma igreja, né? Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Até aqui, vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra tão poderosa, tão real, tão verdadeira. Obrigado pelo que ela nos ensina, pelo que ela desperta em nós, pelo que ela nos fomenta a enxergar, a entender. Obrigado pela provocação que ela faz em nós. E que isso seja real e verdadeiro em nós nesta noite. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso entendimento para a compreensão da Tua verdade para nós nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Este é um texto conhecido, já foi usado para uma reflexão nossa, mas trago ele para uma nova abordagem, e desta feita quero falar sobre a missão do ungido, a missão do ungido. Que bom que você está aqui nesta noite, irmãos. Isso é um privilégio, essa é uma oportunidade de ouro para nós. Talvez a gente não consiga mensurar isso agora, mas pode ter certeza, algo de Deus está acontecendo. Guarda isso, porque isso é um spoiler. A partir desse texto que nós acabamos de ler, que você já conhece, eu queria meditar um pouquinho com os irmãos, tirar algumas reflexões daqui para a nossa vida, para a nossa compreensão, para o nosso posicionamento espiritual, para o nosso entendimento das coisas de Deus. Vamos nos localizar aqui com relação ao lugar. Isso aqui se dá em Nazaré. Nazaré é o nome da cidade onde esse episódio acontece. Na verdade, não é nem cidade. Na oportunidade de Jesus, no tempo de Jesus, isso era uma aldeia, uma pequeníssima aldeia, uma aldeia muito pequena,
Para você ter uma noção, é uma aldeia que nem foi mencionada no Antigo Testamento. Só no Novo Testamento ela é mencionada, e é mencionada por causa do ilustre morador que nós acabamos de ler. Então, é um vilarejo muito pequeno. E é nesse vilarejo que José conheceu Maria. É onde José e Maria moravam, nesta pequena aldeia. Nazaré quer dizer em hebraico Neser. Neser quer dizer ramo, renovo. Olha que coisa extraordinária, os nomes ensinam para a gente. É uma cidade que quer dizer renovo. Alguma coisa se renova em mundo a partir desta, entre aspas, insignificante aldeia. Neser. É uma cidade que estava distante de Belém, mais ou menos cerca de 100 e poucos quilômetros, 113 quilômetros da cidade de Belém, a distância de Nazaré. É uma cidade de elevada altura, está ainda que ela existe, a 350 metros acima do nível do mar. E ela foi construída num platô. O que é um platô? É uma montanha, uma planície e de novo uma descida. E nesse platô, aqui em cima, essa cidade foi construída. E você vai perceber, se você continuar lendo, que depois desse episódio, eles tiram Jesus da cidade e levam até próximo do despenhadeiro daquele platô para lançarem Jesus lá de cima daquela cidade. Então, nessa cidade é que ele vem, ele cresce, ele ganha a sua notoriedade como pessoa, como gente. É ali que ele é criado. Mas, antes disso, em Nazaré, é que ele é concebido. Porque depois de Nazaré, os pais vão para Belém. Para o recenseamento. Então, em Nazaré, nessa cidade, Maria e José se conhecem, são unidos em casamento, ainda que sem relação sexual, e Jesus é concebido pelo Espírito Santo, e é ali que José tinha o seu emprego, é ali que José exercia o seu ofício de carpinteiro. E então, nesta cidade, nesta morada, neste lugar, é que acontecem esses episódios iniciais, vou assim chamar. Aí depois eles mudam para Belém. Em Belém acontece do nascimento efetivo de Jesus, e aí ali há a concepção, por conta do recenseamento, que havia determinado que procurasse a cidade dos seus ancestrais. Então o casal sai de Nazaré e se desloca para Belém, onde Jesus nasce. Depois de Belém, eles não voltam para Nazaré, o que seria normal, porque eles foram em Belém só fazer o recenseamento. De Belém recebe uma ordem e eles vão para o Egito. Fogem para o Egito, ao comando de uma orientação de um anjo. E aí lá no Egito ele passa alguns anos. Passado alguns anos lá no Egito, eles voltam para a Galileia, e dessa feita eles voltam para Nazaré. Voltam para a cidade onde tinham nascido inicialmente. Onde Jesus então é criado. A infância de Jesus, a adolescência de Jesus e a juventude de Jesus, ele passa em Nazaré. Essa é a cidade que ele se desenvolve. Por isso o nome dele,
Jesus de Nazaré, da cidade de Nazaré, do vilarejo de Nazaré. E ali então, passados os anos, ele cresce, desenvolve, faz amizade, é conhecido ali no seu contexto, na sua cidade, na sua vila, e ele então se desenvolve. Até que chega o tempo dele ser apresentado ao mundo. Até que chega um momento então, em que ele vai sair do anonimato e vai ser lançado, apresentado ao mundo. Porque ele então chega à fase adulta, ou seja, alcança a maioridade dos 30 anos, que é ano de completude, mais ou menos. E aí ele procura João Batista, que tem acabado de iniciar o seu ministério, o ministério do pregador da beira do rio, o rapaz que batizava as pessoas. E a palavra da pregação de João Batista é uma só: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo, chegou. E então Jesus vai até João Batista, nas imediações do Jordão, é batizado por seu primo. João Batista é seu parente, é um primo dele, e Jesus então começa o seu ministério. Começa o seu ministério e ele não volta para Nazaré. Ele vai para Cafarnaum, uma cidade vizinha ali do mar da Galileia, uma cidade aonde ele conhece ali e chama os seus primeiros discípulos, os pescadores, o coletor de imposto, o funcionário público, e ele então convoca os seus primeiros discípulos, começa a fazer milagres, ele já está reconhecido. Curas começam a acontecer por intermédio das suas mãos. Prega a mensagem. Começa a ter um anúncio de um evangelho, de uma palavra. E ele começa a trazer este evangelho ali nas ruas de Cafarnaum, na cidade beira-mar. Começa a libertar os oprimidos. Anuncia o evangelho. O seu ministério efetivamente começa. E ele começa então a ser conhecido. Ele começa então o seu nome começa a ser propagado, divulgado. E aí já tem uma certa compreensão de Jesus, um certo entendimento de quem é Jesus. E é nesse momento então que ele vai visitar a sua cidade de criação. E ele vai para Nazaré, vai visitar os seus amigos, aqueles com quem ele foi criado, visitar a aldeia da sua criação. E esse contexto de visita a Nazaré é que o texto que nós lemos se refere. O texto está falando dessa visita, que o visitante ilustre, que nascera em Belém, mas que fora criado em Nazaré, aquele visitante ilustre vem visitar os seus amigos ali na cidade de Nazaré. E como era de costume, nesse dia, no sábado, ele vai até a sinagoga, até a igreja, prestar culto. O que era, como disse, costume de Jesus. É costume de Jesus ir para a igreja. E a Bíblia disse, conforme lemos aqui em Hebreus, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Olha o contraste, irmãos, não é, pastor? Como é costume de alguns. E aqui está dizendo, era costume dele ir na igreja, todo sábado, aos sábados. E então ele vai na sinagoga. E como visitante, e como morador ilustre da cidade, a sua fama já havia se propagado. Então, o dirigente dali da sinagoga oferece a ele a oportunidade de trazer a palavra. A liturgia da sinagoga era mais ou menos assim: 3 pessoas liam passagens pré-definidas, tipo Salmos e os Provérbios, e liam, faziam a leitura. Mas depois desses 3 fazendo a leitura,
era reservado um tempo para a leitura dos profetas. E era oportunizado para quem fizesse a leitura dos profetas, também fizesse uma explanação, compartilhasse. Ele tinha uma oportunidade de falar alguma palavra. Ele tinha a oportunidade de ministrar uma palavra. Então, convidaram que Jesus fosse essa pessoa, que lesse um dos profetas e que depois fizesse uma reflexão a respeito. Era costume, então, a leitura do texto que a pessoa que ia fazer fizesse em pé. Então, a pessoa que estava na incumbência de ler, ele pegava o livro, abria o livro, que era em forma de rolo, ele desenrolava o livro, fazia a leitura, enrolava e entregava ao responsável da sinagoga, depois tomava assento, e aí ele fazia a explanação, a reflexão do texto lido. Esse é o cenário para que a gente consiga ser reportado lá para aquele momento ali. Então, tudo isso aconteceu. Vencida a primeira parte, venceu a segunda parte, os louvores, os cânticos que eles faziam. Aí é oportunizada Jesus a ministração. Então, ele faz a leitura do texto que nós lemos, de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Na mente daqueles ouvintes, quando eles acabaram de ouvir, eles tinham familiaridade com aquele texto. Era um texto do profeta, que havia escrito há 700 anos antes. Era conhecido deles o teor do que Isaías havia dito. E na compreensão deles, a esse texto se referia ao profeta. O profeta havia cumprido aquele texto. E aí Jesus vai e lê o texto, enrola, entrega, toma assento e diz o que nós lemos na nossa leitura. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Uau! Foi bombástico isso. Foi algo assim, inadmissível para eles. Porque ele diz, Jesus diz, isso que o profeta escreveu, ele não estava falando dele, ele estava falando de mim. Eu sou o cumprimento da profecia. Eu sou a pessoa que foi ungida por Deus para proclamar libertação aos cativos. Em mim se cumpre esta palavra. Esta palavra se torna real e verdadeira hoje, neste dia, neste tempo, neste lugar. Isso foi tão impactante, tão forte, que, como eu disse, depois eles tentam levar Jesus para fora da cidade, e fazem isso, e tentam empurrar Jesus do despenhadeiro, não admitindo que aquela verdade que Jesus havia proferido poderia se aplicar àquele homem. Afinal, ele é o filho do José, da Dona Maria, ele foi criado em Nazaré, ele jogava bola conosco, ele brincava aqui com a gente, o pai dele estava inserido no comércio da cidade, ele vai embora, e agora volta dizendo isso. Então foi muito impactante. Que bênção, minha irmã, obrigado. Foi muito impactante para eles. Vamos nos deter um pouquinho, vamos descer aqui, nas falas, nas frases do profeta, que Jesus profere e atribui a si,
Primeiro ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim. Uau! O Espírito do Senhor está sobre mim. Ali ele está verbalizando uma verdade. Lembra? Ele tinha descido até a Judéia, aonde ele fora batizado por João Batista nas águas do Jordão. E a Bíblia testemunha, e João testemunha. João diz assim: depois do batismo eu vi descer em forma corpórea, como igual uma pomba, parecido com uma pomba. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Eu vi e ouvi uma voz que dizia: eu me agrado nele. Uma voz que ecoou dos céus, convalidando o batismo e aquele momento. Então, ele fora ungido pelo Espírito. Aliás, a palavra ungido é Cristo, no grego, Meshiá, no hebraico. O ungido é a pessoa que teve derramado sobre si um óleo, porque ali simbolizava uma ação de separação para uma missão especial. Então, os sacerdotes eram ungidos, eram derramado um óleo santo, um óleo especial, um óleo com iguarias, derramado sobre a cabeça do sacerdote. Porque ele era separado, a partir daquele momento, para o sacerdócio real. Isso também se estendia aos reis. E o óleo representa o Espírito Santo. E aí, ele diz que houve o Espírito, foi derramado sobre Jesus. Então, quando ele está dizendo aqui, as palavras do profeta, o Espírito do Senhor está sobre mim, é porque Jesus estava tomado do Espírito Santo. Jesus estava embebido do Espírito Santo. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Então essa frase é real e verdadeira, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Me ungiu para evangelizar. Ele derramou óleo, o óleo simbolicamente representado no óleo, mas efetivamente acontecido na pessoa do Espírito Santo. Ele derramou sobre mim o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre o Senhor Jesus. Jesus, então, é o Cristo, o Messias, o ungido, que tem a missão de pregar o Evangelho. E aqui diz aos pobres, mas entenda, não é aos pobres com valores financeiros, não está se referindo a valor monetário, quem tem dinheiro e quem não tem, pobreza dos termos humanos e mundanos, aplicado a quem tem recursos financeiros e a quem não tem. Não é esse o conceito. Pelo contexto se percebe, e pelo o texto se percebe, que o que ele está falando aqui é o entendimento pobre dos entendimentos espirituais. Não entende a grandeza da revelação, do segredo espiritual. Pobre, porque está desprovido do entendimento da verdade espiritual. Portanto, isso gera naturalmente, como resultado, um cativeiro moral e espiritual. Então a pobreza gera cativeiro. E ele vem libertar do cativo, o cativo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, quebrar grilhões. Quando Jesus está falando estas falas, está um turbilhão na sua mente, de confrontos de verdades, que algo novo foi derramado no algo velho.
tão impactante, que eles não conseguem absorver tanta verdade, com tanta simplicidade, ali, na boca e na vida do visitante ilustre. Jesus desceu do céu com uma missão: proclamar, anunciar, tornar conhecido a mensagem do Evangelho. A mensagem gloriosa do Evangelho. A única alternativa divina de libertar o cativo. Entenda-se, o cativo, a prisão não física. Não é o cativeiro da corrente, da cadeia, das grades físicas, das delegacias de polícias, dos presídios governamentais. Não é dessa libertação que o Senhor está falando, mas Ele quer libertar a pessoa de uma prisão invisível, porém real, muito real. É o cativeiro moral e espiritual que aprisiona a mente e o coração. Essa é a libertação que Ele vem trazer. A restauração da vista aos cegos. Vem trazer restauração da vista aos cegos. Consiste em ouvir e entender o que está sendo dito. Cego não é o cego físico, mas é o cego que está aprisionado na ignorância, que não consegue compreender, que não vê, mas não vê, ouve, mas não entende. Quantas pessoas, não é verdade? Jesus vem desvendar o olhar dessas pessoas. Você entende isso? Você entende essa verdade? Essa liberdade que o Senhor propõe e se efetiva e que nos alcançou e que ainda está disponível. Amém. Só Jesus faz com que as escamas caiam, as escamas da cegueira caiam, para pôr em liberdade o oprimido. Tanta gente oprimido pelos sentimentos negativos, dominado por um sentimento de derrota, de vitimismo, de coitadinho, de o mundo não me compreende, que as pessoas me olham atravessado. Há um olhar de vitimismo, e isso gera um aprisionamento, isso gera uma opressão. Claro que também as forças do mal trabalham ferrenhamente nisso, também para oprimir a mente, o coração, para tirar a paz, para tirar a alegria, para tirar o entendimento. Então, são situações que, de alguma forma, aprisionam, e a Bíblia está dizendo, é isso, é a liberdade que o Senhor vê. Conhecereis a verdade vos libertará. E ele termina dizendo, proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Entenda, o ano ali não é o ano cronológico, o ano do relógio, não era aquele ano ali, aquela data, aquele tempo da folhinha. Não é isso que Jesus está dizendo. O ano aceitável do Senhor é mais que isso. É o ano da inauguração. Está inaugurando a era do Messias. O Messias está inaugurando um novo tempo. Ali quando ele fala assim, é o ano aceitável do Senhor, ele está dizendo assim,
é o ano da nova era, da era do Messias, da era da iluminação, da era da quebra de grilhões, da era do romper cadeias, da era de trazer luz, da era de cair as escamas dos olhos, da era de tirar o torpor do ouvido. A era do Messias está brilhando na terra. Eu vim anunciar o início da era do Messias. Aqui ele está clarificando toda a sua missão. O Cristo, o Messias, o ungido que teve o óleo derramado, não o óleo de iguarias, mas o Espírito Santo de Deus em pessoa derramado sobre a pessoa do Senhor Jesus. O Antigo Testamento, fazendo alusão, usando de figura, para esse tempo, que havia uma expectativa, irmãos. Tudo que ele leu aqui, foi, como eu disse, muito impactante na mente deles. Quando Jesus começa dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele começa a dar um nó na cabeça, daquela mente quadrada, daquela mente formatada, daquela mente ali moldadas há tantos anos, com uma verdade batida, numa verdade exaustivamente ali inculcada neles. Aí Jesus vem e começa a jogar luz e dizer, isso tudo é apenas sombra, a realidade vai se cumprir, é agora. Então, doideira naquilo ali. Aí tem duas atitudes, ou aceita a proposta, ou rejeita a proposta. Todo mundo que confronta com Jesus só tem duas alternativas, ou aceita a promessa, a palavra de Jesus, ou se distancia de Jesus. Quereis vós também ir? É a alternativa de quem não pega a primeira opção. Então, para terminar aqui, ele diz, proclamar o ano aceitável, a era do Messias, que na mente dele já vinha sendo preparada, mas o torpor espiritual não deixava eles entender, mas a Bíblia já havia lançado entendimento, verdade, dica, esclarecimento sobre o que seria essa data. Em Levítico, capítulo 25, a partir dos verso 8 até o verso 17, vai explicar, vai trazer o entendimento figurativo daquilo que haveria de acontecer, e aqui no texto se efetiva, aqui acontece. O que é? É o ano do jubileu. O ano do jubileu. O ano do jubileu. Nesse tempo de jubilar, que todo mundo sabe, que é completar 50 anos, né? Ele dizia, lá está dito, lá em Levítico, que 7 semanas de 7 anos, 49 anos, portanto, ao vencer os 49, ao entrar nos 50 anos, algo vai acontecer, algo tem que acontecer no meio de vocês. Vai ser o ano do jubileu. Vocês vão compreender uma verdade diferente. O ano de uma revelação. Esse ano se iniciava com um tocar de trombeta. Um chofar era anunciado. E o som da trombeta dava início ao ano do jubileu. Ao som da trombeta, o jubileu começava. E o que era o jubileu? Ele dizia ali a orientação de Levítico, diz a orientação de Levítico, são transcorridos 50 anos, algo vai acontecer no meio de vocês, o que seja, é o ano da liberdade, vocês vão botar a forro, vocês vão botar em liberdade, primeiro, a terra, vocês vão descansar a terra, vai descansar, vai libertar o escravo, vai libertar o devedor, vai libertar o oprimido. É o ano da libertação. Tenha essa compreensão
de que esse ano você liberta, você solta, você deixa ir, você quebra as amarras, você solta. O ano da liberdade, o ano do jubileu, é o ano da consagração. Você vai se consagrar, você vai se conectar de uma forma especial com o sagrado, você vai ofertar culto ao Senhor, você vai se conectar, você vai entender, vai abrir a visão celestial para a compreensão, você vai se santificar. Então, havia ali um ritual de atitudes, de comportamentos que que deveria acontecer no jubileu, no ano do jubileu, 50 anos. A cada 50 anos vinha esse frescor de uma verdade que estava sendo soprada, sendo preparada, sendo alimentada no coração deles. Havia uma data que estava sendo preparada, uma data que estava sendo anunciada. A cada 50 anos eles experimentavam o jubileu. E isso tudo sem saber que isso é figura, isso é preparativo, isso é a didática de Deus, preparando para o ano do jubileu de verdade, o ano espiritual. Então Jesus vem e diz assim, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar o ano do jubileu. Eu estou aqui para iniciar a era do Messias, a nova era, a era de Deus, a era da santificação, a era da libertação, a era da consagração, a era do entendimento, a era da dimensão nova, a era de avançar para aquilo que você precisa experimentar. Quando ele termina de dizer isso, ele vai e senta, e ele então fala aquilo que já dissemos: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Uau! Que impacto! Que doideira! Que doideira! Uau! Que doideira! Ele diz: é hoje, chegou o dia. Poderíamos encerrar aqui, né? Tem algumas coisas para dizer para você. Da mesma forma, como Jesus pregou aquilo, esse sermão aqui, evocou para si. Esse sermão, irmãos, esta verdade, este ensino, não se exauriu só em Jesus. Há uma multiplicação dessa verdade nos cristãos, no pequeno Cristo, no Cristo que olhou para o Cristo e disse: quero ser igual ao Senhor, quero copiar a tua vida, quero seguir os teus passos, quero ser obediente ao Senhor. Quando eu assumo essa aliança de compromisso, é transferido para mim as responsabilidades, as consequências e as bênçãos. O Espírito do Senhor vem sobre nós também. Não é o que lemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é sobre a nossa vida, irmãos. O Espírito Santo pousa sobre nós, repousa sobre nós. E por consequência disso, o que Jesus disse para ele: porque me ungiu para evangelizar, se aplica a nós. É a grande comissão. Lembra da grande comissão que Jesus deu ao ser assunto aos céus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelizar, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do Messias. É meu, é seu, é nosso. A missão, a responsabilidade. Muita gente está oprimido, muita gente está aprisionado, muita gente está cegado, precisando, irmão, daquilo que você tem, daquilo que eu tenho e que recebemos de graça. Essa é uma noite de reflexão. Nós temos meditado muito sobre a questão da grande comissão, como sendo uma missão da igreja, a sua missão de vida, a minha missão de vida. Proclamar o Evangelho, proclamar o Senhor. Isso é tão gostoso, é tão especial, e tão tremendo, e tão maravilhoso. Gera frutos para a eternidade, causa alegria, paz. A gente se identifica quando uma alma aceita Jesus. Você leva uma pessoa a Cristo, e aí você ora com ela. A Bíblia diz: os céus entram em festa. Pense sobre isso um pouquinho. Enquanto você faz uma reflexão sobre isso, o louvor, a equipe de louvor está ministrando um louvor e nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, tá bom? Mas eu queria que você fizesse um momento de reflexão sobre essa palavra que você ouviu nesta noite. O que diz respeito a isso? Qual é a missão do ungido? Pensa sobre isso, por favor.